Oi, meu nome é Raquel. Meu nome é Mayra. Meu nome é Júlia. Nós somos o curso de Serviço Social do Centro Universitário UNA e agora nós vamos apresentar um vídeo documentário onde vamos falar das especificidades do trabalho do assistente social no campo. Sou assistente social, militante da pauta camponesa, desde que eu me compreendi enquanto militante, atuei em movimentos atingidos por barragem, no diálogo direto com o MST, principalmente na área da comunicação popular, e hoje sou assistente social do município de Ribeirão das Neves na política de segurança alimentar e nutricional. A primeira pergunta é: você poderia relatar para a gente brevemente a sua experiência enquanto assistente social atuante no campo? Então, minha relação com o campo brasileiro, ele vem de dois momentos, O primeiro momento vinculado à assistência técnica e extensão rural na perspectiva das organizações, dos movimentos sociais, tanto a estrutura que a gente tem hoje da FETAENG, da FETRAF, do MST, do MAB, e no outro momento, enquanto trabalhador, na Prefeitura de Ribeirão das Neves, sou assistente social de segurança alimentar e nutricional e atuo também no atendimento dos agricultores familiares que têm relação com os programas do município. Poderia caracterizar, à luz da sua experiência, quais são as especificidades da questão social e o trabalho do assistente social no campo? Sim. É claro que a gente, quando vai pensar nas expressões da questão social, a gente tem que pensar que essas expressões, elas se manifestam no campo e na cidade, na área urbana, na área rural, em contextos diferentes, Por exemplo, quando a gente pensa a relação com a renda na cidade ela está muito vinculada ao vínculo do emprego, a venda da força de trabalho direto, E quando a gente pensa no campo, a renda está muito vinculada à produção. Então, as expressões da questão social, por exemplo, quando a gente pensa o campo, no âmbito, dando um exemplo bem objetivo, que é da renda, da condição econômica, é a gente pensar que sem políticas públicas de fortalecimento da população campesina, da agricultura familiar, a possibilidade da renda para que você possa ter o mínimo de sobrevivência material, ela se torna um grande desafio para nós assistentes sociais entendermos que esse território ele passa por uma outra movimentação, por uma outra organização é necessário. Na sua opinião, quais são as habilidades e competências necessárias para que o assistente social trabalhe no campo? Então, a gente tem duas atuações muito principais, assim, no âmbito das políticas públicas, E aí das políticas públicas eu vou falar um pouco, do exercício profissional, que uma passa, pela ideia da segurança alimentar e nutricional, que a gente conseguir compreender a educação alimentar e nutricional, a ideia da consciência sobre a soberania alimentar, direito humano à alimentação adequada, que é tentar trazer nesses resgates de cultura, de relações alimentares com o campo, mas ao mesmo tempo também da assistência técnica e extensão rural, porque a gente não é o agrônomo, a gente não é o nutricionista, mas a gente pode intermediar as relações, por exemplo, no âmbito das trabalhadoras e dos trabalhadores, desde os direitos previdenciários do trabalhador rural, como também da organização de cooperativas, associações, Então, quando a gente pensa as nossas competências profissionais, assim, o que a gente tem enquanto atribuição, eu vejo, por exemplo, dentro dos princípios do Código de Ética, primeiro, óbvio, essa defesa intransigente dos direitos humanos, que o campo brasileiro sofre diversas mazelas, principalmente da violência institucional, mas eu vejo também primazia das políticas públicas, a relação de democracia e do acesso à informação à população campesina, da nossa articulação e da organização com os movimentos sociais, são atividades que para nós, assistentes sociais, exercer dentro do campo brasileiro são ainda um desafio, porque ainda é muito criminalizado a pauta do campesinato no âmbito dos governos e da relação com a sociedade que ainda tem um viés muito urbano.
poderia falar para a gente da importância da agricultura familiar? A agricultura familiar era uma política de Estado, né, criada pós, né, o governo Lula, né, e a gente tem que refletir sobre isso, né, porque, em especial, quando a gente passa a ter um outro olhar, que antes era uma política de abastecimento, né, você, talvez por uma questão de idade, algumas pessoas não vão compreender, mas a política da agricultura no Brasil ela era muito vinculada a uma ideia de abastecimento, a grandes estoques, grandes produções, né? Não que ela tenha modificado completamente, né? Mas essa abertura que se deu de pensar uma nova agricultura, que é a agricultura familiar, né? A agricultura camponesa, né? Pautada pelos princípios da agroecologia, né? Compreendendo essa relação da renda como um poder familiar e não um poder do homem sobre a sua terra, né, assim, mas entendendo as mulheres, né, toda a diversidade do campo, né, da variedade de alimentos, hoje fez com que a gente tivesse 70% do que a gente consome no Brasil vindo dessa agricultura. Agora você poderia relatar para a gente os desafios no que diz respeito à implementação das políticas públicas no campo? Então, os grandes desafios é porque a política de agricultura familiar, ela tem como viés pensar produção, abastecimento, comercialização, né, e formação para o mundo do trabalho no campo, mas ela não pode ser desfocada das demais políticas públicas. O que a gente tem hoje, né, apesar de todo esse cenário nos últimos tempos percebido, é que há hoje, vamos dizer assim, uma melhora econômica, né, por parte da venda, da produção, né, da agricultura familiar, né, e dos agricultores familiares, mas ao mesmo tempo ainda é uma precarização no sentido das políticas de saúde, de educação, de assistência social, dentro do próprio espaço do campo, né? A gente conseguiu garantir, né, uns mínimos econômicos, né, no âmbito, né, de recurso financeiro para o campo, mas ao mesmo tempo a cidadania ela depende dessa organização das demais políticas públicas. Então a gente tem um agricultor que não tem dente, mas ele tem uma caminhonete, né? E não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é que ele tenha qualidade de vida. Tanto do trabalho da assistência social vinculado aos movimentos sociais no campo. Ah, sim. E é interessante, né? A gente tem a Fernanda, por exemplo, do MST e vários companheiros e companheiras aguerridos, né? Que se unificaram, né? Assim, ao longo dos últimos, né, 40 anos, né? Desde, em especial, a criação do MST, né? Porque a gente percebia que o projeto ético-político estava muito alinhado, né, com a relação dos movimentos campesinos, né? Então, com a criação principalmente da Via Campesina e da articulação dos movimentos sociais do campo, eu acredito que boa parte de nós, assistentes sociais, minimamente consegue se identificar, mas se identificar com a luta e não lutar por esses espaços é muito ainda vago, né?